Olá, descendente de Picaia. Então, desejo a todos uma boa eleição. Tomara que o Brasil não acabe depois disso, né? E caso você ainda seja um daqueles indecisos, fica mais um pouco. Se não, boa sorte, vai na fé ou na consciência limpa, volta tranquilo, evita confusão, evita cair em provocação, tá? Que um dos lados mais quer esse tipo de coisa. E querendo ou não, do outro lado também tem gente do tipo. Não dá pra falar que todo mundo é santo nessa boneca, que realmente não é. Então, vai tranquilo. O que tiver de ser, vai ter que ser. Isso é uma daquelas coisas que não tem jeito, vai acontecer, né? Nós temos que guardar o próximo episódio, ver o que vai dar, né? Então, agora é um momento de tensão mesmo, mas é um ponto tranquilo. É só ir lá e clicar na urna e pronto, né? Nesse sentido não é tão pesado assim. Agora você que está indeciso, o vídeo anterior eu queria ter colocado mais algumas coisas que eu não consegui, não deu tempo, não tive como fazer. Então, eu vou complementar aquele vídeo anterior, né? Vou mandar aqui mais algumas informações, principalmente na área do meio ambiente, para você que está indeciso, pensar melhor seu voto. Então, eu já disse que eu vou de Lula. E vou muito porque o outro candidato lá, o Bolsonaro, ele é muito ruim, mas ele é ruim pra caralho. Ó, não tem nem comparação não. Em todos os feitos você compara, o Lula é melhor. Não tem muito como dizer que o Lula foi para o Bolsonaro alguma coisa, não foi. Não foi mesmo. Ah, mas o governo Dilma, não sei o que, papapá. Gente, a gente tava melhor antes, ponto, ponto, né? Muito na questão também da política internacional nossa. Nós estamos isolados do mundo, cara. Então vamos lá. No vídeo anterior, eu falando muito de saúde, falando muito de um pouco de pauta assim, de costume cultural, tipo família, essas coisas todas, né? No sentido de mais questão da coisa. E eu até fiz alguns comentários na parte técnica ali do meio ambiente, mas eu queria uma fala mais precisa, uma fala com alguém que tá mais envolvido nisso aí. E eu tenho um react bom para fazer aqui. Que, como eu disse, é a forma mais tranquila que eu tenho de falar do assunto sem ficar muito emocionado, né? Então, vamos lá. Esse aqui nós já vimos. Esse aqui foi recente, tá? Mas eu não vou reagir com ele não, porque é um vídeo um pouquinho maior. Esse aqui que eu quero. Se der, eu faço o outro vídeo também, que é os 100 motivos, tá? Então, vamos lá. Se você ainda está indeciso sobre quem você vai votar no dia 30, talvez a ciência Mas travou. te ajude a decidir agora. E fica até o final do vídeo que eu vou desmistificar uma fake news sobre desmatamento que está rolando por aí. Essa aqui, ó, é a revista Nature, uma das duas maiores revistas científicas do mundo. Prêmio Nobel publica na Nature. E ela reuniu seu corpo editorial para falar o seguinte: brasileiros, tirem Bolsonaro da presidência. A melhor opção é o Lula mesmo. E é bem raro eles fazerem isso, tá? A revista mostra com dados que o desmatamento no governo Bolsonaro é extremamente preocupante. Ah, Hugo, mas olha só, eu vi por aí, em algum lugar, dizendo que o desmatamento no governo Lula foi muito maior. Vamos lá, presta atenção comigo aqui. O pico do desmatamento na Amazônia realmente foi em 2004, no governo Lula. Mas uma pessoa honesta vai te mostrar esse gráfico aqui, ó. Presta atenção que depois de 2004 as taxas despencam. E por que será que despencou? Será que foi porque a consciência das pessoas melhorou? Não, foi política de governo. E essa política se chama Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, o PP-SEDAM, instaurado pela então ministra Marina Silva, do governo Lula. A principal medida do PP-SEDAM se chama Moratória da Soja, que falou basicamente o seguinte: galera, beleza, ok, tem a questão do agronegócio, da economia, mas na Amazônia não, beleza? Beleza? Fechou? Fechou. Isso fez com que a economia do agronegócio crescesse, mas que as taxas de desmatamento na Amazônia despencassem, como vocês estão vendo aí nesse gráfico.
despenca no governo Lula, estabiliza no governo Dilma, volta a crescer no governo Temer e sobe avassaladoramente no governo Bolsonaro. Agora vamos falar sobre investimentos em ciência e eu não vou precisar falar nada, só acompanha o gráfico. Tá com vocês aí, ó. Vai, vou dar um tempinho aqui para vocês olharem para esse gráfico e refletir um cadinho. Isso sem contar a gestão trágica da pandemia que fez com que o Brasil, embora tenha 3% da população mundial, represente 11% das mortes por Covid no mundo. Então, se você tem restrições ao Lula e ao PT, como eu também tenho, vários cientistas e ambientalistas também têm, eu te compreendo, de verdade, eu te compreendo. Mas os fatos e dados científicos mostram que entre essas duas opções só existe uma possível, como bem falou a Nature. Porque eu tenho certeza absoluta que a gente pode ser muito melhor do que o Lula e o PT. Mas eu tenho uma certeza ainda maior de que a gente não pode ser pior do que ele. Se você ainda está indeciso sobre quem você vai votar. Se você ainda... Então é esse o ponto, minha gente. Eu trouxe dados, muitos dados. Então, se a gente não tem um parâmetro de dados confiáveis para trabalhar, fica muito difícil o discurso. O discurso fica muito voltado na emoção, e a emoção ela erra. Quem nunca se apaixonou por alguém que não tinha nada a ver? Acontece, é a mesma coisa. Então, eu trouxe alguns dados nos dois vídeos. Um apontando até muita hipocrisia do atual candidato, né? O que eu tô contra, que é o Bolsonaro. E agora outro mostrando dados. Dados daquilo que eu comentei no primeiro vídeo. Desmatamento, destruição da floresta, jacaré incinerado. Pelo amor de Deus, jacaré incinerado. Então, é isso, minha gente. Se eu conseguir mudar seu voto e pro Lula, mesmo você não gostando dele, a coisa é muito simples. Gente, Lula ganha, as cobranças continuam. O fato é que no Bolsonaro, se a gente cobra, a gente é perseguido, cara. Esse é o ponto. ainda está indeciso sobre quem você vai votar no dia 30? Não, peraí, pulei o ponto aqui. Nesse vídeo eu vou te... Se der, eu vou assistir isso aqui também. A gente tem que colocar em mente isso aí, ó. O candidato ganhou, beleza. O perdeu, perdeu, beleza. Mas temos que cobrar dos políticos, independente de quais sejam, o comprometimento com as pautas que a gente acredita. E, sinceramente, armamento, destruição da floresta, descaso na saúde, são pautas que eu não concordo. Isso são coisas que aconteceram. Então, eu sinto muito se você acha que, mas isso aqui, gente, eu sou um cara do meio ambiente, como é que eu vou votar num anti-meio ambiente? Sou um cara de educação, como é que eu vou votar num cara anti-educação? Eu sou um cara que olha os fatos, não opiniões alheias. Eu sou um cara que quando eu vejo uma notícia, eu faço uma pesquisa para ver se a notícia é falsa ou verdadeira. Posso me enganar? Às vezes posso, mas eu tento pelo menos filtrar. E a galera que não filtra, né, que às vezes não tem o conhecimento, não sabe as fontes, não sabe olhar se uma fonte é boa, se uma fonte é ruim, acaba caindo num conto que não existe, no conto de um mito falso. Então é isso. Se você é uma pessoa que quer um meio ambiente melhor, então você não pode votar no pior pro meio ambiente, mesmo que o outro candidato não seja a oitava maravilha do mundo. Você vai jogar no 880, você vai pegar ali pelo menos uns 60, pelo menos, melhor do que você apostar num cara que a gente sabe que vai destruir o meio ambiente, porque foi o que ele fez nesses 4 anos de governo. Destruiu tudo que ele podia destruir. Então é isso, minha gente. Boa sorte, então. Você que está indo votar, que tenha uma votação tranquila, que Deus o guie. E é isso. Tá. Lá vou eu de novo fazer aí meu último vídeo sobre o assunto eleição. Né? Sei lá, dependendo de quem ganhar, talvez você tenha que deletar tudo. Então, porque um lado não respeita opinião, se vocês não perceberam, né? Do lado de quem que não respeita opinião, eu não sei, deve ser, não sei. Então é o seguinte, no outro vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz, né, foram 3 vídeos. Acabou que, pela variante de tempo, eu não prestei atenção, acabou que quase que eu não faço o vídeo a tempo. Eu também tive muita dificuldade de fazer os vídeos. Muito barulho, muita confusão, muita gente falando, passava carro, sei lá, tudo que podia acontecer de errado para esse vídeo não acontecer, aconteceu. E eu fiz o primeiro vídeo. O primeiro vídeo ele resume muita coisa. Eu até coloquei uns adendos lá sobre o meio ambiente, que o react que eu fiz não falava tanto assim do meio ambiente. Eu acompanho essa pedida
Covid toda praticamente, né? Terreno de 5 bilhões da Lua, ou talvez aquelas montanhas lá daquele filme Avatar, não sei, $1 de propina por cabeça, né, de vacina, por dose de vacina. Então, muitos esquemas que foram descobertos antes de serem concluídos, no caso ali de corrupção. Então, você falar que não tem corrupção no governo Bolsonaro é uma mentira. Algumas aconteceram, outras foram descobertas e foram interrompidas. Por exemplo, aquela do MEC foi descoberta posteriormente de ter acontecido. Não foi descoberta antes, né? E também ele faz alguns movimentos para que coisas não sejam descobertas. E também tem o orçamento secreto, que a gente sinceramente não tem transparência nenhuma. E você tem que procurar entender o que são essas coisas, como é que funcionam. Não só na fonte do seu candidato, tem que ir em outras fontes, especialistas do assunto, principalmente. E aí você tenta entender o que está acontecendo. E é esse o ponto. Então agora eu vou mostrar matérias de jornal relacionadas ao meu posicionamento, que é contra o Bolsonaro. Então estou fazendo o L, não sei se vai dar aquele efeito de espelhamento aqui, mas estou fazendo o L muito por conta de ser contra esse cara, né? Não é uma questão de... Não tem nem como falar assim, porque o Lula é melhor, porque não tem como ser pior que isso aqui. Não dá, não dá. Isso aqui é ruim demais. Então, vou passar aqui mais um react, para não ser tomado pela emoção, porque a primeira vez que eu gravei esse vídeo foi complicado, né? A gente fica um pouco emocionado de indignação e acaba que a gente atropela as palavras, fala umas coisas ou outras meio estranho, que pode ficar difícil da pessoa entender do outro lado. E hoje já não é mais tanto um dia para se estressar com esse assunto, né? Porque agora é votar e acabou, não tem mais o que fazer. A não ser que, sei lá, isso aqui aconteça. Você deu a sorte, não, vou escutar esse cara aqui para ver o que eu faço. Ok, então tô aqui falando. Não vota nesse cara aqui não, por favor. Não vota não, vota não. Não, nesse cara não. Mas o voto é seu, faz o que você quiser, vai tranquilo. Tenta não cair em provocação de ninguém, né? Nem ser de um lado do outro. Fica de boa, volta, vai para sua casa, fica tranquilaço. Espera a apuração, ou melhor, se não quer sofrer, só assiste a apuração depois dela pronta, tá? Ainda hoje eu vou postar o vídeo da Rosa. É isso, tá? Então vamos agora para o último react dessa minha pequena série. E play. Nesse vídeo eu vou te dar 100 motivos para não votar no Bolsonaro. Eu garanto a você uma coisa, foi muito fácil montar essa lista. Difícil foi manter coisa de fora. Por isso, eu decidi colocar somente coisas que aconteceram durante o governo Bolsonaro para vocês terem uma ideia do desastre que foram esses últimos anos. Bora relembrar? Bolsonaro entrou de férias e andou de jet ski enquanto 77 mil pessoas ficaram desabrigadas nas enchentes da Bahia no fim de 2021. Bolsonaro trouxe o Brasil de volta para o mapa da fome. 33 milhões de brasileiros estão famintos hoje. Mais de 60 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar. E após minimizar mortes na pandemia, ele também minimizou a fome. Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600, queria dar somente 200. Já encaminhou o projeto de auxílio de R$405 para 2023, ano que vem, mentindo, dizendo que continuaria o valor de R$600. A economia brasileira caiu para a 13ª posição do mundo. Bolsonaro colocou Aras como procurador da República, um nome que estava fora da lista tríplice, para poder não ser investigado. A PGR arquivou inquérito sobre máscaras, inquérito sobre racismo, inquérito sobre vacina, inquérito sobre ameaças à democracia, inquérito sobre aliados do Bolsonaro. A PGR arquivou mais de 100 inquéritos sobre o Bolsonaro. Bolsonaro atrasou a... Tem que parar aqui e falar. Como que não tem corrupção e como não é ladrão se tudo recebe esse tipo de paralisação dos processos? Arquivou todos os processos ali, uai. A quantidade de processos que ficou aqui na sequência não são todos. Então, tipo assim, é perseguição, gente. Não. Tem uma coisa que todo mundo tá falando uma coisa, talvez você esteja errado. Até que ditado que quando dos dois lados batem, talvez você esteja errado, mas você já reparou que só tem um lado que te fala que você tá certo? Um único lado, que é o lado que está mais radicalizado pro lado dele. Isso é estranho, não é não? Então vamos continuar aqui. De vacinas, Bolsonaro atacou o uso das máscaras, Bolsonaro incentivou o uso de um remédio que compra...
inquérito sobre ameaças à democracia, inquérito sobre aliados do Bolsonaro. A PGR arquivou mais de 100 inquéritos sobre o Bolsonaro. Bolsonaro atrasou a compra de vacinas, Bolsonaro atacou o uso das máscaras, Bolsonaro incentivou o uso de um remédio que comprovadamente não tinha efeito contra a Covid, o governo queria propina de $1 por dose de uma vacina indiana, Bolsonaro disse que nós não podíamos ser um país de maricas no dia em que o Brasil registrou 162 mil mortes por Covid. Segundo pesquisa, Bolsonaro foi responsável por cerca de 400 mil das 700 mil mortes por Covid no Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial, mas 11% das mortes por Covid do mundo aconteceram aqui devido à política assassina do governo. Bolsonaro estimulou a imunidade de rebanho, querendo que mais pessoas se contaminassem, mesmo sabendo que isso era ineficaz. Bolsonaro deixou que pessoas morressem sem ar em Manaus na crise do oxigênio. Bolsonaro debochou dos mortos sem ar. Bolsonaro destruiu a fiscalização ambiental brasileira ao ponto de especialistas dizerem que não haverá mais meio ambiente em um segundo governo Bolsonaro. Bolsonaro apoiou e é apoiado pelo garimpo ilegal. Bolsonaro atacou o IBAMA, Bolsonaro atacou o INPE, Bolsonaro atacou a FUNAI, Bolsonaro quer aumentar as vagas do STF para poder se tornar de fato um ditador. Bolsonaro não criou o Pix, na verdade ele nem sabia o que era o Pix quando ele foi lançado. No MEC teve pastor recebendo barra de ouro de propina, teve Bíblia impressa com dinheiro público e foto do ministro. Enquanto o Brasil passa fome, Bolsonaro gasta milhões e milhões no cartão corporativo. Nesses anos da presidência, Bolsonaro trabalhou menos que um estagiário. Em live, sem saber que estava ao vivo, ele explicou como que funcionam os esquemas de propina do governo. Com Bolsonaro, o Brasil tem retrocesso de até 3 décadas na economia, na educação e no meio ambiente. As políticas de armas do governo Bolsonaro beneficiam o crime organizado. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal de 1000 formas diferentes. Bolsonaro colocou como chanceler um negacionista do aquecimento global. Um chanceler que... E hoje nós estamos isolados politicamente, falando do mundo, muito por causa da atuação desse chanceler. Eu sei que muita gente procura informação de forma mais rasa, que é um erro fatal, mas vou dar um exemplo para vocês. Eu acompanho xadrez verbal. Eles costumam estudar vídeo de 3, 4 horas, você assistindo durante a semana. E eles não cobrem tudo, é impossível cobrir tudo. Por essa lógica, cara, né? Aí você vai lá e olha uma reportagem super simplificada sobre o assunto e toma aquilo como verdade, e às vezes aquilo ali não contempla tanta realidade. A gente vê muito notícias sensacionalistas nesse sentido, principalmente política internacional, né? Às vezes faz um estardalhaço por uma coisa que nem é tão grande assim, mas isso te impressiona, isso te deixa preocupado e acaba que você pode esquecer coisas que são realmente importantes, como o caso desse sujeito que foi um péssimo gestor da nossa questão aí de relações internacionais, né? Então vamos continuar, eu vou voltar um tiquinho para não perder a fala, para que faça sentido, tá bom? Atacou a OMS, chancelizado. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal de 1000 formas diferentes. Bolsonaro colocou como chanceler um negacionista do aquecimento global. Um chanceler que atacou a OMS. Um chanceler que atacou as máscaras. Bolsonaro atacou a China inúmeras vezes, nosso maior parceiro comercial. Atacou a Argentina, um dos nossos maiores parceiros comerciais. Atacou os Estados Unidos, um dos nossos maiores parceiros comerciais. Atacou integrantes da União Europeia, um dos nossos maiores parceiros comerciais. Bolsonaro é amigo do ditador da Hungria. Bolsonaro é amigo do ditador da Arábia Saudita. Bolsonaro apoiou a tentativa de golpe do Trump nos Estados Unidos. Em parceria com líderes evangélicos, Bolsonaro aproveitou eventos religiosos importantes para usar de palanque, como por exemplo o Círio de Nazaré. Também usou os festejos de Nossa Senhora de Aparecida. Seus apoiadores atacaram e continuam atacando padres e igrejas. Bolsonaro cortou bilhões de educação, cortou verba para tratamento de câncer em pleno Outubro Rosa, cortou 99% de verba para políticas sociais voltadas para as mulheres, cortou bilhões do investimento em ciência, contribuiu com mais de 90% dos cortes em universidades públicas nos últimos anos. Bolsonaro destruiu as conquistas obtidas pelo Plano Real. No governo Bolsonaro, a cesta básica ficou 48% mais cara, teve produto que teve aumento de até 123%. Bolsonaro foi o único presidente desde a redemocratização que não deu aumento real ao salário mínimo. E em 2023 também não vai ter aumento real, já está no orçamento previsto. Bolsonaro assinou sim um orçamento secreto, o projeto teve aval dele sim, por mais que ele diga que vetou. Cerca de 90% desse orçamento secreto foi empenhado para ganhar nessa eleição de 2022. Bolsonaro criou um esquema de escolas falsas para escoar dinheiro do orçamento secreto. O orçamento secreto está sendo usado para fraudes na área de saúde. O orçamento secreto
secreto está sendo usado para fraudes na compra de caminhões de lixo. Orçamento secreto está sendo usado para fraudes na compra de tratores. O governo comprou picanha, filé e salmão para os militares enquanto o país tem fome. O governo comprou milhões de unidades de Viagra para os militares. E esse Viagra tinha superfaturamento de até 550%. Bolsonaro colocou um nazista na Secretaria de Cultura. Bolsonaro elogiou o ditador pedófilo do Paraguai, Alfredo Stroessner. Bolsonaro elogiou o militar que durante a ditadura torturava mulheres com ratos em suas partes íntimas. Bolsonaro elogiou Pinochet, um dos ditadores mais sanguinários da América Latina. Bolsonaro apresentou supostas provas sobre fraude eleitoral, dizendo que não tinha provas. Bolsonaro afirmou que usou dinheiro público para comer gente. E falando em comer gente, em um vídeo ele afirma que participaria de um ritual canibal. Bolsonaro atacou a imprensa várias e várias vezes. Covarde, Bolsonaro sempre foge de entrevistas em que são perguntadas coisas que ele não gosta de responder. Bolsonaro pagou inclusive atores para fingirem ser apoiadores dele e fazerem perguntas que ele gostaria de responder. Bolsonaro tornou o Brasil o terceiro país que mais perdeu liberdade de expressão na década. Bolsonaro escoou dinheiro público para emissora de TV que o ajuda. Bolsonaro acabou com o PIB brasileiro. Bolsonaro deixou escapar um boom de commodities por causa da inflação e do dólar alto. Bolsonaro admitiu que tinha funcionário fantasma. A gasolina bateu recorde de aumento no governo Bolsonaro. E após dizer que não tinha como diminuir o preço da gasolina, Bolsonaro abaixou o preço para tentar ganhar essas eleições. Mas agora o preço sobe novamente e assim que terminar a eleição deve subir em velocidade recorde. Bolsonaro nomeou um terraplanista para a Funarte. Terraplanista esse que diz que Beatles eram propagadores do comunismo. Nomeou Regina Duarte para a cultura. Depois nomeou Mário Frias. Quis usar dinheiro da Lei Rouanet para financiar livros sobre armas. Bolsonaro implodiu a Fundação Palmares, uma das mais importantes instituições de combate ao racismo do Brasil. Inclusive quiseram mudar o nome de Fundação Palmares para Princesa Isabel. Bolsonaro organizou um pacote de benesses para poder ganhar essas eleições. Bolsonaro tenta censurar os órgãos de pesquisa. E mais recentemente, Bolsonaro afirmou que pintou um clima entre ele e garotas venezuelanas de 14 anos. Eu quase consigo ver alguém chegando aqui nos comentários e dizendo: ah, mas basta um motivo para votar no Bolsonaro, ele não é o Lula. Bem, se mesmo depois disso tudo que você viu, você ainda vota em Bolsonaro, não tem muito mais o que possa ser dito. Bolsonaro é criminoso. E você sabe muito bem disso. Não adianta mentir, você sabe. Ele é um criminoso cruel que odeia o seu próprio povo. Pense nisso e divulgue essas informações. Seu voto pode tirar do poder o mais desumano dos presidentes do Brasil. Nesse vídeo eu vou te dar 100... Perguntar a você uma coisa. Foi muito fácil montar... Nesse vídeo eu vou... E olha pra você ver. Não falou do ecocídio do Pantanal, né? E foi um vídeo muito completinho. A gente tem que lembrar que isso aconteceu foi na gestão dele, com desmanche de políticas ambientais voltadas para evitar incêndios. Tem que lembrar também do... Apesar de não ser uma culpa direta dele, o caso lá do Museu Nacional. E, tipo, o desdém que ele demonstrou sobre aquilo, né? Como diz, né? Ah, fazer o quê? Queimou, tipo assim, como se fosse uma coisa comum, como se tivesse queimado uma folha de papel normal. Um acervo gigantesco daquele era, no mínimo, de causa de indignação, né? A gente esperava algo tipo, não, nós vamos melhorar essa nossa política de preservação do patrimônio cultural. Não, queimou, faz o quê? Deixa como tá. Difícil, né? Só volta... Ele faz muita coisa errada que ele volta atrás quando ele vê que vai dar ruim, né? E aí depois o povo fala que não aconteceu. Isso acontece demais. Acontece demais nas redes bolsonaristas isso. Ele fala que vai fazer uma coisa, depois ele vê que esse negócio vai dar errado, ele fala que não vai fazer. E ele fala que ele nunca falou que ia fazer. E vem um monte de minion dele confirmar essa última versão. Então por isso que quando as coisas acontecem muito perto, essa galera tem uma dificuldade de fazer a narrativa virar uma só, né? Então eles não sabem se, por exemplo, numa situação X, eles devem falar Y ou Z. Então tem todo um script que essa galera usa para te convencer de que esse cara aqui seria bom, seria normal, seria razoável, só que não é. Ele tá muito fora daquilo que seria dito assim, normal. E é isso. Não tem muito mais o que dizer. Você chegou até aqui, beleza. Vou encerrar o vídeo agora, não tem muito mais o que falar. Eu vou deixar aqui a referência nos comentários para esses dois vídeos. Talvez, sei lá, fusione os vídeos viram um só, porque eu consegui gravar esse aqui. E é isso. Acabando a eleição, eu vou postar o vídeo da Rosa, programação que segue normal, tá bom? Fui.